Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é na ilha de Singapura, hoje uma cidade moderna, mas onde aconteceu muita história durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começarmos a narrar mais esta história incrível da Segunda Guerra, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal Viagem na História. Seu apoio é muito importante para nós. Vamos lá então. A ilha de Singapura tem uma importância estratégica por todo o Oriente. Ela é considerada a porta de entrada do Pacífico. E dominar Singapura em um momento de guerra é sempre muito decisivo. Por isso, britânicos, japoneses, americanos, australianos e tantos outros brigaram pela posse da ilha. O resultado foi uma batalha terrível e uma ocupação dramática durante a Segunda Guerra. Singapura é uma cidade-estado localizada no Sudeste Asiático. Sua localização geográfica específica é uma ilha situada no extremo sul da Península Malaia. Além da ilha principal, Singapura possui várias ilhas menores ao seu redor, mas mesmo assim a extensão é relativamente pequena. A ilha principal, que é a maior e mais povoada, tem uma área de aproximadamente 718 km². Apesar de seu tamanho compacto, Singapura é uma das cidades-estado mais desenvolvidas e urbanizadas do mundo, conhecida por sua economia robusta, infraestrutura moderna e alta qualidade de vida. Mas nem sempre foi assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, Singapura era uma fortaleza-chave na linha defensiva britânica e viu uma batalha e uma ocupação terrível por conta dos japoneses. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, Singapura já havia sido ocupada desde o século XII por muçulmanos. Ali foi um importante sultanato. E posteriormente chegaram os europeus, com os portugueses no início do século XVI. Singapura sempre atraiu muitos conquistadores. A ilha de Singapura, desde o século XIV, pertencia ao sultanato de Malaca, um reino muçulmano marítimo que controlava partes do Sudeste Asiático. E já era um porto importante ao longo das rotas comerciais marítimas. Singapura era um posto avançado de Malaca e desempenhava um papel crucial nas rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente. Em 1511, os portugueses, liderados por Afonso de Albuquerque, conquistaram Malaca, incluindo Singapura, e isso marcou o início do domínio europeu na região. Os portugueses foram posteriormente expulsos de Singapura pelos holandeses em 1641 e permaneceu sob o controle holandês até a chegada dos britânicos, em 1819, quando Sir Stamford Raffles estabeleceu um posto comercial na ilha. A partir deste ponto, Singapura tornou-se uma colônia britânica e um importante porto estratégico no Sudeste Asiático. Mas quem teve a posse maior de Singapura e ali começou a estabelecer a civilização moderna foi o Império Britânico, onde o sol nunca se punha, como diziam os britânicos. Eles tinham possessões por toda parte do globo terrestre, e Singapura certamente atraiu o interesse britânico. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha começou a construir as suas defesas em Singapura, à luz da crescente ameaça militar do Japão. Uma base naval foi construída em Sembawang e enormes canhões foram colocados em locais estratégicos ao longo da costa de Singapura para evitar possíveis ataques navais. Em 1938, o governador Sir Shenton Thomas inaugurou na base naval o que era então o maior dique seco do mundo. A base, no entanto, não abrigava nenhuma frota naval permanente. A estratégia britânica consistia em enviar uma frota para a base apenas quando uma ameaça fosse iminente. Apesar de suas defesas limitadas, os líderes políticos e os meios de comunicação da época contribuíram para a impressão de que Singapura estava segura contra qualquer ataque. Os jornais referiam-se a Singapura como sendo uma Gibraltar do Leste, uma fortaleza inexpugnável, sugerindo que a ilha era virtualmente impossível de conquistar. Mas a modernização do século XX, a transformação do Japão numa potência industrial, colocou em campo outros protagonistas
nas questões internacionais. E o Japão decidiu usar a força. No começo de dezembro de 1941, especificamente no mesmo dia em que o Japão atacava Pearl Harbor, 7 de dezembro, a meio mundo de distância, os japoneses bombardearam simultaneamente as bases da Força Aérea Real ao norte de Singapura, na costa malaia, eliminando assim a capacidade da Royal Air Force de retaliar ou proteger as tropas ocupantes no chão. As táticas japonesas eram modernas e bem pensadas. Antes de um soldado japonês pisar no solo de Singapura, as capacidades navais e aéreas da Grã-Bretanha tinham sido destruídas. Quando a Marinha Britânica respondeu, enviando o encouraçado Prince of Wales e o cruzador de batalha Repulse à frente de uma frota de navios, ambos foram torpedeados e afundaram nas águas tropicais. Isso deixou Singapura indefesa contra os ataques aéreos e marítimos, e a única esperança da Grã-Bretanha e de Singapura estava no exército britânico e nas forças da Commonwealth estacionados na região. Conscientes de que as defesas britânicas se voltavam para o mar, o Japão então atacou Singapura pela sua porta dos fundos, a Malásia. Os britânicos ainda tinham a expectativa, neste momento, de que o ataque viesse do mar. Era uma maneira muito mais simples de enfrentar as forças japonesas do que enviar tropas pela selva traiçoeira, manguezais e pântanos que caracterizavam o terreno. Superestimar a natureza defensiva da selva foi um erro grave que deixou as forças lideradas pelos britânicos completamente à mercê dos atacantes. Na verdade, um ataque marítimo era tão esperado que, com enormes custos, ainda na década de 1930, Singapura foi fortificada com instalações maciças e armas que apontavam diretamente para o mar. É claro que essas defesas revelaram-se ineficazes para repelir um ataque por terra. E a ordem das forças japonesas de não fazerem prisioneiros também permitiu uma velocidade de ataque para a qual os britânicos não estavam preparados. O comandante britânico na época, tenente-general Arthur Percival, tinha 90 mil homens à sua disposição, e suas forças consistiam não apenas de forças britânicas, mas também canadenses, indianas e australianas. E os combates então começaram no norte da Malásia. A empáfia britânica, o nariz empinado dos ingleses e também a determinação e a inventividade dos japoneses levou Singapura a representar a maior derrota do Império Britânico até então. Os japoneses chegaram a Singapura. O primeiro ataque a Singapura ocorreu em 8 de dezembro de 1941, quando aviões japoneses lançaram as primeiras bombas na ilha, matando 61 pessoas. Nesse mesmo dia, o 25º Exército Japonês desembarcou tropas em Singora e Patani, no sul da Tailândia, e em Kota Bharu, no norte da Malásia. A principal força japonesa desceu rapidamente pelo flanco ocidental da Península Malaia, com a ajuda de veículos motorizados e bicicletas. Mal treinadas, sem experiência e equipamento, as tropas aliadas não conseguiram manter suas posições e foram forçadas a recuar. Em menos de 2 meses, os japoneses eliminaram as defesas britânicas e capturaram a Malásia. As últimas tropas aliadas retiraram-se para Singapura em 31 de janeiro de 42, recuando sobre a ponte que separava a ilha de Singapura do continente. Enquanto isso, os japoneses invadiam o sul, alguns em bicicletas roubadas, através da selva de Kota Bharu em direção a Singapura. O comandante Percival, diante da perseguição imparável dos japoneses, ordenou que seus homens
se espalhassem por mais de 70 milhas para enfrentar o ataque que se aproximava, o que foi um erro fatal. Com suas forças muito superiores em número, mas muito dispersas, simplesmente não conseguindo repelir as forças japonesas, sendo completamente subjugadas. O líder das forças japonesas, General Yamashita, atacou com apenas 23 mil soldados e no dia 8 de fevereiro de 1942 entraram em Singapura. Apenas 7 dias depois, em 15 de fevereiro de 1942, Singapura caiu diante da selvageria e da tenacidade do exército japonês. Percival se rendeu em uma tentativa fútil de evitar novas perdas de vidas. Estima-se que 100 mil pessoas em Singapura, entre soldados britânicos, canadenses, indianos e outras nacionalidades, foram feitas prisioneiros, das quais cerca de 9 mil teriam morrido depois na construção da linha ferroviária Birmânia-Tailândia, a Ferrovia da Morte. A captura de Singapura pelos japoneses teve um impacto significativo na região e foi um golpe para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Este fato abriu caminho para a ocupação japonesa em várias partes do Sudeste Asiático e teve graves consequências para a população civil e os prisioneiros de guerra. E a rendição britânica foi marcada por vergonha. Com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa, Singapura logo se viu em uma luta pela independência. E ao conquistar a independência, a pequena ilha, a cidade-estado de Singapura, virou um gigante em termos de comércio, modernização e desenvolvimento. Hoje, Singapura é um país referência. Uma ironia do destino. Os japoneses atacaram a parte mais fraca das defesas da ilha e estabeleceram uma cabeça de ponte em Singapura no dia 8 de fevereiro de 42. Percival esperava uma travessia no norte e não conseguiu reforçar os defensores a tempo. Falhas de comunicação e liderança afetaram os aliados e havia poucas posições defensivas ou reservas perto da cabeça de praia japonesa. O avanço japonês continuou e os aliados começaram a ficar sem suprimentos. E em 15 de fevereiro, cerca de 1 milhão de civis na cidade estavam amontoados na área controlada pelas forças aliadas, território de apenas 1% da ilha. Os aviões japoneses bombardearam o abastecimento e a queda se tornou inevitável. Os japoneses também estavam quase no fim de seus suprimentos. E o general Yamashita, o chamado Tigre da Malásia, queria evitar estes combates para poupar seus recursos. Pela segunda vez desde o início da batalha, Yamashita exigiu a rendição incondicional. E na tarde de 15 de fevereiro de 42, Percival capitulou. E cerca de 80 mil soldados britânicos, indianos e australianos tornaram-se prisioneiros de guerra, juntando-se aos 50 mil capturados na Malásia. E, a partir daí, tiveram um destino trágico. A queda de Singapura, o naufrágio do Prince of Wales e do Repulse, 2 navios icônicos para os britânicos, e outras derrotas em 1942 minaram gravemente o prestígio britânico, o que contribuiu para o fim do domínio colonial na região após o final da Segunda Guerra. Apesar da aparente solidez de suas defesas, as fortificações de Singapura não foram suficientes para impedir a rápida invasão japonesa. A falta de preparação, recursos inadequados e a surpreendente estratégia japonesa foram os fatores que levaram à queda de Singapura, marcando um dos momentos mais sombrios da história militar britânica. Hoje, muitas dessas fortificações são preservadas como locais históricos e museus em Singapura. A libertação de Singapura ocorreu em setembro de 1945, quando as forças japonesas na cidade-estado finalmente se renderam aos aliados. Em 2 de setembro, o Japão oficialmente se rendeu aos aliados após a assinatura formal do instrumento de rendição a bordo do navio de guerra Missouri, na Baía de Tóquio. Isso marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na Ásia. Durante os anos da ocupação japonesa em Singapura, a população civil e os prisioneiros de guerra sofreram dificuldades e opressão. A libertação trouxe um senso de alívio para os habitantes e também para os prisioneiros. E após a rendição japonesa, as forças aliadas começaram a ocupar Singapura para estabelecer a administração pós-guerra. As forças britânicas desempenharam um papel proeminente
tanto na luta pela libertação quanto na ocupação posterior de Singapura, uma vez que Singapura era uma colônia britânica antes da guerra. E após essa libertação, a ilha enfrentou desafios na reconstrução de sua economia e infraestrutura após os danos da guerra. A cidade-estado passou por um período de transição enquanto os aliados ajudavam a restaurar a ordem e a governabilidade. Singapura foi então devolvida ao domínio britânico, mas nos anos seguintes aconteceram movimentos pela independência de Singapura que cresceram fortemente. E Singapura finalmente conquistou sua independência da Grã-Bretanha em 1963, quando se uniu à Federação da Malásia. Mas essa união foi de curta duração e Singapura se separou da Malásia, tornando-se uma nação independente em 1965. Uma das menores nações do mundo, mas, ao mesmo tempo, isto marcou o início de uma nova era para a cidade-estado, que tornou-se uma nação próspera e uma das economias mais desenvolvidas do mundo. Hoje, Singapura abriga vários monumentos e memoriais dedicados às vítimas e aos eventos da Segunda Guerra Mundial. Alguns restos das fortificações e bunkers construídos durante a guerra também ainda podem ser encontrados em Singapura. Essas estruturas eram parte das defesas britânicas contra os japoneses. Alguns bunkers estão abertos ao público e servem como museus ou locais históricos, assim como a prisão de Changi, que foi usada pelos japoneses para deter prisioneiros de guerra aliados. Os campos de batalha se transformaram em áreas urbanas, mas ainda é possível encontrar vestígios destes locais históricos. Singapura também abriga vários museus que contam a história da guerra e seu impacto na cidade. O Museu de Singapura e o Museu da Guerra de Singapura têm exposições permanentes relacionadas ao período. Embora a cidade tenha se transformado em uma cidade-estado moderna e próspera, as marcas e lembrança da guerra são valorizadas e respeitadas e preservadas para fins educacionais e de recordação. Então, quem visita Singapura hoje vê aqueles prédios iluminados, aquela modernidade, a complexidade de luzes, carros, neons, economia forte, pulsante, uma indústria altamente tecnológica e desenvolvida, não imagina que durante a Segunda Guerra Mundial tudo isso aconteceu naquela ilha. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar o like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal Viagem na História. Aproveite e participe da nossa promoção, da camisa do Viagem na História. O sorteio de um pacote de viagens para quem comprou a camisa e ganhou o cupom será no comecinho de março, o primeiro sorteio da Loteria Federal do mês de março de 2024. Então estamos próximos, mas ainda dá tempo de você comprar a sua camisa, ainda temos algumas em estoque, e ganhar o seu cupom e participar desta promoção. Aproveite! Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!